Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é João Cláudio Rufino e sou professor na Faculdade de Teologia. Quero te dar as boas-vindas aqui nesse canal que tem a intenção, o propósito de levar de modo profundo a palavra que está presente nas Escrituras para a sua vida, para que você possa entender sem distorções, sem manipulações. O texto de hoje é tirado de Lucas, capítulo 1, versículos do 5 até o 25. E aqui, pessoal, há algo bastante interessante. É o momento do anúncio do anjo Gabriel a Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Pessoal, aqui eu já quero adiantar para vocês o seguinte: se você ainda não assistiu o comentário que eu faço sobre o nascimento de Jesus anunciado por Gabriel a Maria, eu vou deixar no final aqui desse vídeo o link para você poder acessar, ok? Por quê? Porque tanto o relato que nós vamos estudar hoje quanto este outro, tá, do nascimento de Jesus e assim por diante, do anúncio, eles estão em paralelo. E no texto de lá eu mostro o paralelo versículo a versículo, ok? Então é muito interessante você fazer esse processo de estudar os dois textos juntos. Aqui, claro, a gente vai enfocar nesses versículos que estão aqui presentes para não gastar muito tempo do que já foi explicado no outro vídeo, beleza? Bom, um outro detalhe interessante é que trata-se, neste caso aqui, dos primeiros versículos do Evangelho depois da introdução que foi feita por Lucas, do capítulo 1, versículo 1 até o 4. Então aqui é que de fato começa o processo narrativo de Lucas, que é justamente uma abertura para aquilo que será o conjunto de narrativas de nascimento que vai continuar até o capítulo 2 de Lucas, ok? Vamos então mostrar os detalhes desse texto, mas antes vamos lê-lo, ok? Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias da casa de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar ele as funções sacerdotais diante de Deus no turno de sua classe, coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração, na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai dar à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida embriagante, ficará pleno do Espírito Santo, ainda no seio de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele caminhará à sua frente com o espírito e com o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: de que modo saberei disso? Pois sou velho, minha esposa é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: sou Gabriel, assisto diante de Deus
e fui enviado para anunciar-te essa boa nova. Eis que ficarás mudo e sem poder falar até o dia que isso acontecer, porquanto não creste em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. O povo esperava por Zacarias admirado e sua demora no santuário. Com sua demora no santuário. Quando ele saiu, não lhes podia falar, e compreenderam que tivera alguma visão no santuário. Falava-lhes com sinais e permanecia mudo. Completados os dias de seu ministério, voltou para casa. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu e se manteve oculta por 5 meses, dizendo: isto fez por mim o Senhor, quando ele se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Bom, como vocês puderam observar, é um texto longo e o grande primeiro detalhe que ele traz é justamente a respeito de Herodes. Herodes, aqui, é o Herodes Magno ou Herodes o Grande. O Herodes Magno, o Grande, ele teve alguns filhos. Um deles é o Herodes Antipas. E esse Herodes Antipas é aquele da época do Jesus adulto, ok? Então esse dado é muito importante, tá? Agora, o texto, ele não fala exatamente o ano, ele aponta apenas para o período de Herodes o Grande, ok? Daí a gente infere um pouco o momento em que isso está acontecendo aqui, ali por volta do ano 1 antes de Cristo, ou 1 depois de Cristo, aquele intermédio, ok? Bom, o texto diz: houve um sacerdote chamado Zacarias. O termo Zacarias no hebraico significa o Senhor se lembrou, ok? E isso significa justamente que o nome dele designa em parte aquilo que é a circunstância da narrativa. Deus se lembra dele, Zacarias, e nós veremos, se lembra do seu povo Israel ao enviar João Batista, que prepara o caminho para Jesus. E o texto continua dizendo que ele era da classe de Abias. Ora, quando nós compreendemos a divisão dos sacerdotes, a gente entende justamente que houve um arranjo, houve uma organização no tempo do rei Davi. Isso está lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 24, versículos de 1 a 10. Então, haviam mais ou menos 18 mil sacerdotes que eram divididos justamente em 18 divisões, ok? Bom, o texto continua dizendo que sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Gente, aqui é um detalhe interessante. O texto indica que Isabel era da família de Arão, ou da tribo de Arão, que é a tribo dos sacerdotes, a tribo dos levitas. Esse dado é muito importante, pessoal, tá? Por quê? Porque aqui, quando a gente entende o processo sacerdotal do Antigo Testamento, a gente entende que uma vez que João Batista, nascendo da tribo sacerdotal de Levi, como descendente de Arão, esse ponto é fundamental, significa que João Batista não podia ser o Messias. João Batista não podia ser o rei. Por quê? Porque o rei deve vir da tribo de Judá, que é da família de Davi. E isso vai ser enfatizado dentro do evangelho posteriormente, ok? Então o texto aqui já quer mostrar que João nada tem a ver com o Messias,
do ponto de vista dele ser o Messias, entende? Esse é o ponto importante. E aí continua. Ambos eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos. Ora, aqui é um dado muito interessante. Lucas vai utilizar termos para descrever Zacarias e Isabel do mesmo modo que são descritos grandes personagens do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus. Noé, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1. E Jó, capítulo 1, versículo 1 de Jó. Tá? Então esse dado é interessante. E isso para mostrar que eles eram fiéis à aliança do Pai com Israel, mediante a lei. Tá? E eu explico mais sobre isso no vídeo que eu trato sobre o anúncio do anjo Gabriel a Maria. Tá? Bom, o texto vai dizer no versículo 7 que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Ora, a esterilidade era vista como um defeito, era vista como um dado negativo e muitas vezes como uma maldição. Esse dado é muito forte, tanto é assim que, segundo aquilo que nós temos dos rabinos judeus, os que ensinavam o povo a respeito das coisas do Senhor, diziam inclusive que um homem poderia se divorciar de uma mulher que não podia ter filhos para que ele pudesse procriar com outra mulher. Ok? Porque se pensava muito na questão da descendência. Um outro dado interessante é que ao dizer isso, o autor ele vai justamente unir Isabel a grandes nomes de mulheres que são as matriarcas do livro do Gênesis. Sara, Rebeca e Raquel. Lá no livro do Gênesis, elas são pessoas que não podiam ter filhos e que Deus mesmo agiu fazendo com que os seus ventres fossem abertos. Um outro dado aqui interessante, pessoal, que a gente precisa também compreender é que Isabel, não é, vai ser compreendida como uma mulher de idade avançada. E quando nós olhamos essa expressão em textos extrabíblicos, como por exemplo na Mishnah, lá no Avot, no capítulo 5, versículo 21, geralmente essa expressão vai se referir a alguém que tinha para cima de 60 anos de idade. E aqui o texto, portanto, vai mostrar uma mulher numa idade que não podia realmente ter filhos mais e ao mesmo tempo estéril. Ok? Isso aumenta a tensão do texto. E a narrativa vai continuar justamente fazendo referência ao fato de que Zacarias ele foi desempenhar suas funções sacerdotais diante de Deus no turno da sua classe. Como eu disse para vocês anteriormente, haviam 18 mil sacerdotes em 18 divisões. Então era muito difícil que o sacerdote sempre fosse ao templo para servir ao Senhor. É um dado interessante dizer isso porque geralmente aquela divisão sacerdotal servia somente 2 vezes ao ano. Tá? E cada sessão era de 1 semana. E esse dado é muito interessante, né? Alguns vão falar, inclusive, que o serviço do templo era dividido em 24 divisões. Mais do que somente 18 divisões. Tá? E é muito importante saber disso, por quê? Porque muitos sacerdotes, eles só serviam 2 vezes ao ano e não tinham mais de onde tirar o seu sustento. E daí é que eles vão cuidar de animais, vão plantar, vão colher, vão ter outros serviços, não é? E alguns destes
ligados, inclusive, ao próprio templo, como aqueles que vão vender os animais por sacrifício, como aqueles que vão fazer o câmbio das moedas e assim por diante. Então, esse dado é muito bacana da gente saber, tá? Um outro ponto interessante é que o texto fala que coube-lhe a sorte, conforme o costume sacerdotal, de entrar lá no santuário para oferecer o incenso. Bom, aqui trata-se de algo raro, portanto, para a vida de um sacerdote. Nem todos, no tempo de uma vida, conseguiriam ir até o Santo dos Santos para oferecer este incenso. Este incenso que deveria ser oferecido todos os dias lá no templo. E esse incenso, como oferta, está justamente dentro daquela que é a legislação a respeito do santuário, lá em Êxodo capítulo 30, versículos 7 a 8, tá? Esse dado é bastante interessante também. Ele, então, vai até lá, não é? Já na idade avançada e tem esta honra que era tão rara. E aí o texto continua que toda a assembleia estava do lado de fora em oração lá no momento do incenso. Primeiro aqui eu quero destacar a questão da oração proseuchomai em grego. Isso significa muito porque dentro do texto de Lucas esse é um dos verbos que mais vai aparecer. Aliás, em Lucas e Atos, que é uma obra só, tá? A obra lucana, esse verbo aparece muito mais vezes do que aparece em Mateus ou em Marcos, porque há uma ênfase muito grande na oração dentro do Evangelho de Lucas. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E o texto então diz, não é, que o anjo do Senhor aparece à direita do altar do incenso. No Antigo Testamento há uma cena, lá em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, onde acontece algo muito parecido com isso. Esse altar do incenso ficava no centro da parte, não é, que a gente chama de região dos sacerdotes, onde os sacerdotes ficavam fora do Santo dos Santos. E então ele vai até esse local para oferecer e encontra lá o anjo, e o anjo então, ao aparecer para ele, gera nele, Zacarias, uma perturbação e o temor se apodera dele. É muito interessante que dentro de Lucas, e não só, mas também no Antigo Testamento, essa é uma reação muito comum daquelas pessoas que se encontram com Deus ou com um anjo, não é, que representa o Senhor. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 29 e 30, isso vai aparecer, no versículo 65 também, e no capítulo 2 de Lucas, versículo 9. O anjo então diz a ele, não temas, né? Diz que a súplica dele foi ouvida, que Isabel daria à luz um filho e o nome deste filho deveria ser João. Bom, com anúncios angélicos, pessoal, o tema dos anúncios angélicos ele é muito interessante. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque várias vezes esses anúncios angélicos no Antigo Testamento eles terminam com a apresentação do nome daquele que vai nascer. E em muitos casos no Antigo Testamento, isso que mais chama a atenção para mim é o fato de que quando vai nascer alguém muito importante, antes existe a narrativa de uma outra pessoa que é importante, mas não é tão importante assim, né, frente ao outro. Neste caso aqui, a gente lembra Gênesis capítulo 16, versículo 11, capítulo 17, versículo 19 e também Isaías capítulo 7, versículo 14, que alguns autores vão relacionar com essa questão. Em outras palavras, é mais ou menos assim. O nascimento mais importante vai ser narrado depois. De quem? Jesus. Percebe? E aqui o nascimento, o anúncio do nascimento de alguém menos importante que Jesus.
O texto então já se posiciona frente a isso, mostrando que de fato Jesus é o personagem mais importante. E aí continua: terás alegria e regozijo, muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. E o versículo 15, que poucas pessoas entendem, que é aquele que diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida embriagante. Essa abstinência de vinho que está presente aqui tem a ver, na realidade, com o estilo ascético de vida de João, que é o estilo ascético daqueles que fazem um voto diante de Deus ou que são ofertados para Deus, chamados de nazireus. Esses nazireus, qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, aqui demoraria um pouquinho. Eles são consagrados a Deus, tá? E essa consagração está presente em Números, no capítulo 6, versículos de 1 até o 4, a gente vai encontrar. Esse dado chama atenção, por quê? Porque na Bíblia, no Antigo Testamento, existe um outro que é consagrado a Deus, que é Sansão. Sansão teve justamente esta consagração como nazireu, e o texto de Juízes, capítulo 13, versículos 4 e 5, e depois o versículo 7, vão fazer justamente referência ao fato de que ele tinha uma abstinência de vinho, tá? Aí o texto continua dizendo que ele ficaria pleno do Espírito ainda no seio. Isso vai acontecer na visitação de Maria a Isabel, como nós já sabemos. E há um detalhe interessante aqui. O texto diz que ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor, ele caminhará à sua frente com o espírito e o poder de Elias. Aqui nós já vimos que João Batista nada tem a ver com reencarnação de Elias, nada disso. O texto, na verdade, faz um paralelo entre ele e Elias, porque, segundo Malaquias, como nós já vimos lá no capítulo 3, não é? Também no capítulo 4, versículos 5 e 6, em Malaquias, vai se falar justamente a respeito de que antes do dia do Senhor acontecer, chegar, Elias voltaria. E aqui, então, João Batista vai assumir como um novo Elias, aquele que vai justamente preceder a grande manifestação de Deus na história. Ok? Bom, aí o texto vai então falar que Zacarias perguntou ao anjo de que modo saberei disso. Ele vai enfatizar que ele é velho, que a esposa dele tem idade avançada. E logo o leitor, ele já se lembra daquele casal do Antigo Testamento, Abraão e Sara. Abraão e Sara, que eram justamente velhos, e Sara, ainda além de velha, era estéril, pessoal. E neste sentido, então, chama muita atenção. Aqui parece que Zacarias não está crendo muito nessa promessa do anjo, não. Né? Não está crendo muito mesmo. Tá? E aí nós vamos ver que, de fato, ele não crê. O anjo até vai questionar mais para frente. O que está em jogo aqui é que o fato de que justamente eles representam, né? Zacarias e Isabel representam como que Abraão e Sara, vai justamente ser uma referência ao fato de que Zacarias e Isabel, eles são representação do Antigo Testamento e da Antiga Aliança, que vai ser superada com o novo casal José e Maria, não é? E com o nascimento de Jesus, ok? Isso eu já expliquei lá no anúncio do anjo Gabriel a Maria. Vamos continuar. No versículo 19, nós temos lá então o anjo se apresentando, falando o seu nome, que é Gabriel. Nós sabemos que o anjo Gabriel vai aparecer explicando a Daniel sua visão. Tá? Isso lá em Daniel, capítulo 8, versículos 15 a 26. E aí a gente sabe que no judaísmo,
nós temos listas de nomes de anjos que vão aparecer, etc. Entretanto, dentro da Escritura, somente 3 vão aparecer com o nome. Rafael no livro de Tobias, aqui Gabriel, não é? Que vai aparecer no livro de Daniel, e também Miguel, que vai aparecer tanto no Apocalipse quanto também no próprio livro de Daniel. Ok? Bom, Gabriel se apresenta, fala para ele que ele vai ficar mudo. Ora, aqui há um dado muito importante de ser lembrado. Tá? O povo esperava que o sacerdote, ao sair lá do altar do incenso, desse uma bênção. Exatamente, que é justamente a bênção de Arão, que está lá em Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Ele sai mudo. Ele sai mudo e agora ele não é capaz de nem dar a bênção ao povo. Esse dado é muito significativo porque ele, como representação da antiga aliança, justamente vai ser aquele que vai representar o silêncio da antiga aliança para a nova aliança que vai falar, que vai dizer, que vai justamente ser agora a protagonista, né? Dizendo de uma forma assim bem direta. Tá? Bom, o texto vai terminar mostrando que se completaram os dias dele servir, ele então volta para sua casa. A sua casa fica provavelmente em Encarém ou em Querem, muito próximo a Jerusalém, num vilarejo ali. E aí, quando então a sua esposa concebeu, ela justamente vai louvar a Deus, tá? Ela vai louvar a Deus. Isto fez por mim o Senhor, quando se dignou retirar o meu opróbrio perante os homens. Então aqui ela declara que Deus tira a desgraça dela, não é? E dá a ela a graça justamente de ter um filho, que era uma bênção, e ainda é, com certeza. E aí é muito interessante aqui o fato de que o louvor que ela, Isabel, não é, elabora aqui a Deus, é justamente muito próximo àquela exultação que Raquel, lá no Antigo Testamento, também realiza. Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 23. E aí o texto então termina. Texto longo, denso, com muitas informações, né? Mas eu tenho certeza que ele traz ensinamentos profundos para a nossa vida. Um deles, Deus se lembra do seu povo e se manifesta, trazendo a salvação. Trazendo a salvação. João Batista é essa salvação? Não. João Batista é aquele que prepara aquele que é o Salvador. Mas nesse sentido, já aqui no nascimento, não é, de João Batista, nós temos Deus atuando na história em vista de salvar o seu povo com Jesus lá na frente. Esse dado é muito importante. E a pergunta também que a gente pode trazer é: será que nós, como João, ou melhor, como Zacarias, nós cremos realmente que Deus pode agir? Que Deus se lembra de nós? Quantas vezes você duvida que Deus se lembrou de você? Pensa nisso. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, pessoal. Tchau.